Olá, bem-vindos ao canal Ópera com Sandra. Hoje eu te convido para uma viagem rumo ao nascimento da ópera na Inglaterra. Um percurso cheio de surpresas, transformações e figuras que marcaram profundamente a história da nossa música. Neste vídeo, reunimos os capítulos apresentados do vídeo 51 ao 61 do canal, onde acompanhamos desde as primeiras tentativas inglesas de criar uma ópera, passando pelas obras de Purcell e pelo cenário artístico do período, até chegarmos à trajetória brilhante de Handel. Aqui você vai ver como Handel atravessou as fronteiras e conquistou Londres, deixando uma marca que nenhuma tempestade política, musical ou econômica foi capaz de apagar. Pronto para embarcar comigo nessa jornada que acolheu Handel e ajudou a moldar a ópera como a conhecemos? Então acomode-se, respire fundo e relaxe, porque agora começa a nossa viagem. Vou contar alguns fatos históricos importantes para entendermos como a ópera se desenvolveu em solo inglês. Em 1603, morria a Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, o rei que promoveu a reforma anglicana e transformou a Inglaterra em um país protestante. O sucessor de Elizabeth I foi James I, filho de Mary Stuart. Nessa época, a Inglaterra tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes e a população de Londres era de aproximadamente 250 mil pessoas. O Palácio de Whitehall era o centro do poder, sede do governo, da monarquia e da vida na corte. Como em muitos outros países, a corte era o centro musical do país. A Royal Chapel era responsável por fornecer o serviço religioso diário ao rei. Sua música se restringia aos anthems, hinos apropriados para cada dia do ano. Mas seus compositores não se limitavam à música sacra. Muitos também escreviam música secular para os masques e para peças de teatro apresentadas na corte. Masque ou mascarada é um tipo de espetáculo teatral que surgiu na Inglaterra inspirado no ballet de cour francês e nos intermédios italianos. Esse formato de entretenimento cortesão envolvia música, dança, poesia, figurinos elaborados e cenários grandiosos. Utilizavam temas mitológicos ou alegóricos. Eram utilizados para apresentar ocasiões especiais da corte, como casamentos, visitas reais e festividades. Possuíam como características principais participação da nobreza, incluindo por vezes a própria realeza, dançando ou interpretando personagens. Enredo simples, com forte apelo visual e simbólico, escritos por poetas renomados. Elementos de espetáculo visual, como cenários móveis e efeitos especiais, planejados e desenhados por arquitetos e artistas famosos. Canções de alaúde, com sabor simples e popular, não conectadas a recitativos, como nas áreas italianas iniciais. Danças de estrutura simples. Embora pouca música dos masques tenha sobrevivido, o que se conhece indica que nenhuma forma especificamente operística era utilizada por eles. O Masque of Blackness foi um dos mais célebres masques da Era Jacobina, um período de intenso florescimento cultural que teve James I como rei. Escrito por Ben Jonson, um dos mais importantes dramaturgos, poetas e críticos literários da época, teve coreografia e figurino de Inigo Jones, primeiro arquiteto inglês de renome internacional. Foi apresentado em janeiro de 1605 no Banqueting House, no Palácio de Whitehall, a pedido da Rainha Anne da Dinamarca, que também participou da performance. Seu enredo conta a história das filhas do rio Níger, que viajam até a Inglaterra em busca da clareza e da beleza, acreditando
que a luz do rei James I poderia branquear suas peles negras. A temática reflete concepções estéticas e raciais da época, sendo hoje objeto de debates críticos. Inigo Jones projetou um cenário inovador, incluindo uma concha gigante que parecia flutuar no mar, transportando os personagens principais. Os figurinos foram feitos com tecidos luxuosos e acessórios detalhados, realçando todo o esplendor da corte. O Mask of Blackness exemplifica a colaboração entre literatura, arte e política na corte de James I. Serviu como entretenimento e como afirmação do prestígio e sofisticação da monarquia inglesa. James I foi sucedido por Carlos I, que em 1624 já mantinha 140 músicos a seu serviço. Com a chegada do novo rei, o parlamento foi dissolvido e durante 11 anos a Inglaterra foi governada de forma absolutista. Esse período foi marcado pelo apoio ao catolicismo e pela perseguição aos protestantes reformistas, conhecidos como puritanos, que continuavam fiéis à reforma anglicana promovida por Henrique VIII. Nesse contexto, os masques passaram a ser utilizados ainda mais como instrumentos políticos para reforçar a magnificência e o poder real. Tornaram-se cada vez mais grandiosos, com cenários engenhosos e elaborados, além de uma grande quantidade de canções, coros e danças, sem a preocupação com uma unidade formal. Salmácia Spolia, o último masque apresentado na corte de Carlos I, foi encenado em 21 de janeiro de 1639 no Palácio de Whitehall. A obra, escrita pelo poeta e dramaturgo William Davenant e encenada com coreografia de Inigo Jones, é particularmente significativa por ter sido apresentada pouco antes da Guerra Civil Inglesa, refletindo as tensões políticas do período. Foi concebida como uma peça de propaganda real, com o objetivo de apoiar Carlos I em sua tentativa de reconciliação com o parlamento e acalmar os conflitos civis que se intensificavam. O título Salmácia Spolia em latim significa os despojos salmacianos, uma referência à fonte de Salmacis, cujas águas, segundo autores antigos, tinham o poder de pacificar e civilizar os homens. A masque começa com a representação simbólica do caos e das discórdias do reino, encarnados por personagens grotescos que simbolizam a desordem social. Gradualmente, essas figuras são substituídas por personagens alegóricos que representam a sabedoria, a clemência e a autoridade real, promovendo uma virada no tom da narrativa. A proposta era retratar o rei como um governante justo e benevolente, comprometido em restaurar a paz e a ordem no país. O próprio rei Carlos I participou da apresentação, reforçando sua imagem como um pacificador. Salmácia Spolia foi o último masque antes do colapso da monarquia e o início da Guerra Civil Inglesa em 1642. A obra evidenciou a evolução do gênero, que deixou de ser mero entretenimento para se tornar uma ferramenta de discurso político e ideológico. Com o início da guerra, a corte se desfez. Muitos aristocratas deixaram Londres e os músicos da corte tiveram que encontrar formas de sobreviver. Alguns acompanharam os patronos no exílio, outros se uniram ao exército realista. O masque sofreu um golpe duro, mas não desapareceu completamente. Continuou a ser praticado nas casas de campo da nobreza em Oxford e em auditórios de algumas escolas liberais. Com isso, seus autores ficaram livres das exigências de utilizá-los
como instrumentos de propaganda da monarquia e puderam expandir o gênero teatralmente. Assim surgiu uma forma híbrida que mais tarde seria conhecida como semi-ópera. O rei Carlos I, após ter sido julgado, foi executado em 1649. Com a abolição da monarquia e da Câmara dos Lordes, proclamou-se a Commonwealth and Free State, um regime republicano liderado por Oliver Cromwell. A partir desse momento, os protestantes reformistas, conhecidos como puritanos, proibiram as apresentações do teatro falado. Além disso, muitas bibliotecas musicais foram queimadas e a tradição coral inglesa sofreu um baque com o desmantelamento da música na corte. As canções dos masques passaram a ser vistas como escandalosas e obscenas, cantadas de forma insolente, sem qualquer respeito à presença de matronas, jovens, autoridades e figuras religiosas. Durante essa fase de recessão cultural, prevaleceu a visão puritana na Inglaterra. A morte de Oliver Cromwell em 1658, somada à incapacidade de seu filho e sucessor de controlar os conflitos que se seguiram, levou à dissolução do parlamento estabelecido pela Commonwealth e à convocação de uma assembleia nos moldes daquela que havia sido dissolvida durante a Guerra Civil. A solução encontrada foi o retorno à monarquia. E em 1660 foi assinada a Declaração de Breda, na qual Carlos II, filho do rei deposto, negociou as condições para assumir o trono, o que de fato ocorreu naquele mesmo ano, restaurando a dinastia dos Stuarts. Carlos II teria então um grande desafio pela frente: reconstruir o que havia sido perdido e garantir o renascimento da música inglesa. Com o fim da República, em 1660, a monarquia foi restaurada sob o reinado de Carlos II da Casa dos Stuart. A partir desse momento, a vida musical inglesa começou a ser revitalizada. As capelas reais foram reabertas e a música dramática voltou a ser incentivada. Músicos italianos chegaram a Londres e óperas italianas foram apresentadas na corte durante os primeiros anos da restauração. No entanto, o rei Carlos II, que havia passado quase 10 anos exilado na França, em Versailles, desenvolveu uma admiração pela música daquela corte e acabou favorecendo os compositores franceses em vez dos italianos. Enviou jovens músicos ingleses a Paris para receber informação musical com o compositor Lully. Trouxe à Inglaterra o compositor francês Robert Cambert, autor de Pomone, a primeira ópera francesa, para atuar como maître de la musique e cravista de sua amante. Mandou vir de Paris cantores e músicos para que Cambert pudesse oferecer à corte entretenimentos musicais inspirados na música de Lully. Carlos II também nomeou o compositor e violinista Louis Grabu, um francês de origem catalã, para o cargo de Composer for the Violin to the King. E no ano seguinte, em 1666, o promoveu para o mais alto cargo musical da corte, Master of the King Music. A principal obra do compositor foi Albion and Albenius, com libreto escrito por John Dryden, um dos escritores, poetas e dramaturgos mais influentes da época. Ela foi composta como um tributo a Carlos II, mas acabou sendo apresentada após sua morte. Por isso, suas figuras alegóricas passaram a exaltar James II, irmão e sucessor do rei falecido. Entre os dois personagens do título, Albion representa a personificação poética e mítica da Inglaterra, enquanto Albanius é uma figura alegórica do herdeiro do trono, ou seja, James II. Vamos ouvir um trechinho da área
ou Jealousy. Nela, as forças sociais e políticas que moldam o destino da nação são representadas de uma forma alegórica. A personagem Augusta, a personificação alegórica da cidade de Londres, expressa sua angústia e ciúmes ao perceber que perdeu o amor de Albion, a personificação alegórica da Inglaterra. Linda, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você. A luxuosa produção de Albion and Albanius estreou em junho de 1685 no Dorset Garden Theatre, em Londres. Coincidentemente, o dia da estreia marcou também a chegada à Inglaterra de James Scott, filho ilegítimo de Carlos II. Ele reivindicava o trono como legítimo herdeiro protestante, em oposição à coroação de James II, irmão legítimo de Carlos II, o rei falecido. Esse evento abalou profundamente a recepção da ópera. O clima político instável afastou o público do teatro e o conteúdo alegórico da obra, claramente pró-monarquia e Stuart, passou a ser visto como problemático. Como resultado, Albion and Albanius foi um fracasso. Encenada apenas 6 vezes, deixou a companhia responsável pela sua produção bastante endividada. Ainda assim, representou uma das primeiras tentativas de consolidar a ópera como um gênero na Inglaterra. Foi uma das primeiras obras a ser cantada inteiramente em inglês. Esse período foi marcado por uma forte influência da música francesa na Inglaterra. No entanto, a vitalidade da música inglesa se manteve, ganhando força nas mãos de 3 importantes compositores: Matthew Locke, John Blow e Henry Purcell. Matthew Locke, o mais velho dos 3, foi uma figura muito importante do Barroco, reconhecido por suas contribuições à música cênica, sacra e instrumental. Destacou-se também como um teórico musical. Viveu em um período turbulento da história inglesa, atravessando desde a Guerra Civil até a restauração da monarquia com Carlos II. Sua formação sólida, baseada tanto na tradição inglesa quanto nas influências europeias, permitiu que desenvolvesse um estilo próprio, que combinava um contraponto rigoroso com sensibilidade dramática e ousadia harmônica. Destacou-se na composição da música para o teatro, colaborando com dramaturgos como William Davenant, importante poeta, dramaturgo, libretista e empresário teatral. Locke compôs música para as 2 das mais importantes semi-óperas do século XVII, The Tempest e Macbeth, ambas baseadas nas peças de William Shakespeare. A semi-ópera foi um gênero híbrido que se desenvolveu na Inglaterra no período da Restauração. Resultou da fusão do drama falado e interlúdios musicais e coreográficos, incluindo música, canto e dança. As semi-óperas de Matthew Locke e outras inspiradas nas peças de William Shakespeare eram enriquecidas com o uso de máquinas cênicas, efeitos especiais, canções adicionais, balés e peças instrumentais. A estrutura original do texto era geralmente modificada. A linguagem era adaptada, a ordem das cenas alteradas e novos prólogos, personagens e episódios eram inseridos. O objetivo era transformar a peça teatral em algo muito próximo à ópera. Um dos exemplos mais emblemáticos do gênero
é a montagem de The Tempest, apresentada em 1674 com libreto adaptado por Thomas Sadwell. Locke compôs a maior parte da música vocal e instrumental da obra. Sua escrita revela grande sensibilidade dramática, especialmente na criação de climas sobrenaturais, como as cenas envolvendo Ariel e os espíritos. Vamos ouvir um trechinho de sua suíte instrumental? Que beleza de música, não? O link vai ficar aqui embaixo. Que tal um outro exemplo? Aqui, o personagem Caliban canta que agora tem um novo mestre, a liberdade. Um espetáculo, não? Vou deixar o link para você aqui embaixo. A semiópera The Tempest é considerada uma das primeiras semióperas da Inglaterra e teve grande influência no gênero. Nela, Locke estabeleceu modelos que seriam seguidos por compositores posteriores, como Henry Purcell. Com The Tempest, o compositor se consolidou como um dos pioneiros do teatro e música na Inglaterra restaurada. Outro trabalho relevante de Locke foi sua participação em Psyche, uma adaptação de Thomas Shadwell da tragédie ballet de Lully. A montagem foi apresentada no Dorset Garden Theatre em 1675 com o subtítulo de English Opera. Vamos ouvir um trechinho onde Locke cria uma atmosfera musical intensa para retratar o submundo com Psyche, os demônios e as fúrias. Que espetáculo, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você. Matthew Locke destacou-se tanto na música teatral quanto na música sacra e instrumental no período da Restauração. Combinou as tradições inglesas com a influência francesa. Com suas semióperas, contribuiu para o desenvolvimento de um estilo nacional distinto que encontraria continuidade e apogeu nas obras de Henry Purcell, principalmente em The Faerie Queene e em King Arthur. Mas e John Blow? Quem seria esse compositor que também desempenhou um papel tão importante na segunda metade do século XVII? Com a restauração da monarquia em 1660, durante o reinado de Carlos II, a vida musical inglesa ganhou um novo impulso. Foi nesse clima de renascimento
cultural e musical que surgiu John Blow. Ele se tornaria um dos grandes nomes da música inglesa do século XVII. Sua forte formação musical e o forte vínculo com a corte e instituições religiosas o colocaram no centro do processo da reconstrução e renovação musical após a restauração. Blow foi também mestre de Henry Purcell, influenciando diretamente aquele que seria o maior compositor inglês de sua geração. Desde muito jovem, já revelava um grande talento musical. Ainda criança, foi selecionado para integrar o coro da Capela Real em Londres, um dos centros mais prestigiados de formação musical na Inglaterra. Ali recebeu uma formação rigorosa que incluía canto, teoria musical, composição e prática instrumental. Com um talento precoce, Blow compôs algumas de suas primeiras obras enquanto fazia parte do coro. Destacou-se rapidamente e, em 1668, com apenas 19 anos, foi nomeado organista da Abadia de Westminster, um dos cargos mais importantes do país. Logo depois, estaria tocando cravo na King's Private Music. Durante a sua formação, além de absorver profundamente a tradição inglesa, Blow também foi influenciado pelos estilos musicais do continente europeu, especialmente do francês e do italiano, que passaram a ter forte presença na Inglaterra após a restauração de Carlos II. A forte formação de Blow fez dele um músico versátil, atuando tanto na música litúrgica quanto no teatro e na música de câmara. Seu vínculo com a corte inglesa lhe deu acesso privilegiado aos principais círculos teatrais e musicais da época. Em 1674, foi nomeado mestre dos meninos do coro da Capela Real, cargo que lhe permitiu formar grandes músicos, inclusive Henry Purcell. Sua principal contribuição para a ópera inglesa foi a composição Venus and Adonis, ou Vênus e Adonis, em português. A obra é frequentemente considerada a primeira ópera inglesa completa e inteiramente escrita para ser encenada. Embora tenha sido sua única ópera, ela foi suficiente para consolidar Blow como o mais importante compositor dramático inglês anterior a Purcell. A data exata de sua estreia permanece incerta, mas acredita-se que a primeira apresentação tenha ocorrido na corte de forma privada entre os anos de 1682 e 1683. A obra foi remontada em 1684 na escola de Josias Priest, em Chelsea. Apesar de ter sido chamada de Masque por ter sido criada para entreter ao rei, Vênus e Adonis é, na verdade, uma pequena ópera pastoral com enredo simples e música contínua, antecipando características do estilo, que seria plenamente desenvolvido por Henry Purcell. A obra também revela uma forte influência da música dramática francesa e especialmente das tragédies lyriques de Lully. Desse repertório de estilo solene e cortesão, Vênus e Adonis incorporou a abertura francesa, da qual falei no vídeo 26, além do prólogo alegórico e danças obrigatórias. Vamos ouvir um trechinho da abertura? Essa abertura
é um ótimo exemplo da influência de Lully sobre Blow. Se puder, eu recomendo ouvir a versão completa. Vou deixar o link de todos os exemplos que ouvimos hoje na descrição do vídeo. O prólogo, como em muitas obras de Lully, apresenta figuras alegóricas discutindo o amor, terminando com um balé. A obra dá destaque a balés e coros e inclui uma quantidade significativa de música instrumental. No final do ato 2, por exemplo, ouvimos um ground, uma forma musical construída sobre uma linha de baixo repetitiva. Vamos ouvir um trechinho deste ground? Lindo, não? Um verdadeiro exemplo da elegância do barroco inglês. Típicas do estilo britânico são as melodias diretas e expressivas, como o belíssimo dueto do primeiro ato entre Vênus e Adonis. Vamos ouvir um trechinho? There's a sort of man who delights in heavy chains, upon whom ill usage gains, and they never feel that. Those are fools of mighty languor, ways and all the age of pleasure. They give no free highlights with Esse dueto revela toda a delicadeza e lirismo da escrita de Blow. Quanto ao enredo, os amantes não são apenas figuras mitológicas da antiguidade. Eles ganham profundidade e humanidade com emoções descritas de forma sensível e comovente. O libreto, de autor desconhecido, é baseado no mito clássico de Vênus e Adonis, presente nas Metamorfoses de Ovídio. Mas aqui, o mito é reinterpretado à luz da corte de Carlos II, com elementos alegóricos e toques de sátira. Esses aspectos podem ter sido influenciados pelo poema Vênus e Adonis, de Shakespeare. As figuras alegóricas do prólogo assumem esse tom satírico, refletindo de forma ambígua sobre a moralidade questionável da corte de Carlos II. Uma sociedade onde, como se dizia na época, só era fiel quem era feio. Vamos ouvir um trechinho do prólogo quando Cupido canta sua arte de inspirar o amor? Behold me arrows on me bow, and thee desert me heart to show. No one bosom shall be found, ill have done without a woe. But it will be the greatest start to shoot myself in a your art. Be thou with but me wings, brighter than the god of flew. Be thou with but me wings, brighter than the god of flew. Essa é uma passagem especialmente encantadora. A linha vocal é leve, graciosa, parece flutuar. Uma verdadeira joia dentro do prólogo. A história então avança. Adonis, apaixonado por Vênus, prefere ficar junto à deusa a ir caçar. Mas Vênus o convence a partir, dizendo que a ausência desperta novos desejos. Adonis parte, ainda que a contragosto. Nesse momento, Cupido se aproxima e pergunta à mãe o que fazer para se vingar
daqueles que zombam de sua arte. Vênus responde com ironia que ele una tolos com tolos. Ele então transmite essa lição aos pequenos cupidos. Vênus começa a sentir que algo terrível aconteceu. Pouco depois, os caçadores entram, trazendo Adonis mortalmente ferido. Tomada pela dor, a deusa lamenta profundamente a sorte de seu amado. Adonis morre em seus braços. Vamos assistir um trechinho dessa cena? Comovente, não? A dor de Vênus é expressa musicalmente sem exageros, mas com uma enorme profundidade. Ela pede a Cupido que leve Adonis para o céu, enquanto o coro se junta ao seu lamento. Vamos ouvir um trechinho desta cena tocante? Sem dúvida, este é o ponto alto da obra. A música de Vênus expressa uma dor contida, enquanto o coro, cantando em sol menor, transmite uma beleza austera e pungente, cheia de dor e solenidade, tudo com extrema delicadeza. Nesse momento, a música de Blow expressa sua essência, é sincera, direta e profundamente verdadeira. É como se ele dissesse tudo em poucas notas, sem excessos, mas com uma intensidade que toca o ouvinte de forma imediata. Sua linguagem tem franqueza e independência e justamente por isso emociona tanto. Ela transmite aquele ar de não dever nada a ninguém, rompendo com a rigidez da música da corte. Isso dá aos personagens um semblante mais humano, mais vivo, bem diferente dos personagens idealizados da ópera francesa, que muitas vezes parecem marionetes. Vênus e Adonis é a primeira ópera inglesa que chegou até nós em sua versão completa. Teve um papel essencial na história da ópera inglesa, principalmente por ter servido de modelo para que Henry Purcell compusesse a sua famosa Dido e Enéas. Como mentor de Purcell, Blow não só influenciou a geração seguinte de compositores ingleses, como também deixou obras marcantes que ajudaram a abrir o caminho para o florescimento da ópera na Inglaterra. Henry Purcell foi um dos mais importantes compositores do barroco inglês. Sua obra exerceu uma influência profunda e duradoura na música inglesa. Ele foi o maior operista inglês antes do século XX, apesar de ter escrito apenas uma ópera, Dido and Aeneas, Dido e Enéas em português. Purcell estudou com Matthew Locke e John Blow, o que o colocou em contato com o que havia de mais atual na música italiana e na música francesa. Mas os elementos estrangeiros que absorveu foram moldados dentro de uma sensibilidade
tipicamente inglesa, marcada pela tradição polifônica e pela complexidade do contraponto. Purcell nasceu em 1659, provavelmente em Westminster, em Londres. Seu pai era músico da corte e cantava no coro da Capela Real. Com a morte do pai, Purcell foi acolhido pelos tios, que também eram músicos. Desde muito cedo, foi educado na tradição da música litúrgica inglesa. Ainda menino, ingressou como corista na Capela Real, onde recebeu educação musical formal. Entre seus professores estava ninguém menos do que John Blow. Como seu mestre, Purcell, desde pequeno, já demonstrava um talento extraordinário para a composição. Na juventude, trabalhou afinando órgãos e copiando partituras. Com cerca de 18 anos, foi nomeado compositor ordinário do rei, ou seja, passou a receber salário como funcionário da corte. Pouco depois, tornou-se organista assistente da abadia de Westminster e apenas 2 anos mais tarde sucedeu seu mestre, John Blow, como organista titular da abadia. Em 1682, foi ainda nomeado como organista da Capela Real. Purcell exerceu essas funções até o fim de sua vida. Entre suas atribuições estavam compor hinos, canções de boas-vindas, obras de aniversários e músicas de coroação. Purcell serviu a nada menos do que 4 monarcas: Carlos II, James II, William III e Mary II, de 1689 a 1695. Como consequência, grande parte de sua música está ligada à música da corte. Vamos ouvir alguns exemplos? Aqui está um trechinho de um anthem, ou hino sacro, que revela o talento de Purcell para combinar espiritualidade, lirismo e engenhosidade contrapontista. Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Purcell escreveu cerca de 65 anthems para a Capela Real e esse é apenas um exemplo de sua engenhosidade no gênero. Que tal outro exemplo? Aqui vai um trechinho do rondô da suíte de Abdulaziz, uma música incidental escrita para a peça homônima. Esta é uma das peças instrumentais mais conhecidas de Purcell. Agora vamos ouvir um trechinho de uma das 10 sonatas compostas por ele em torno de 1680. Essas obras marcam a maturidade de Purcell na música de câmara.
Os links dos exemplos usados estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas e a música dramática? A contribuição de Purcell precisa ser entendida dentro do contexto inglês do século XVII. Na época, a atitude do público inglês em relação à ópera totalmente cantada oscilava entre a indiferença e a rejeição. Entre 1670 e 1680, justamente nos anos de formação de Purcell, diversas tentativas de introduzir a ópera francesa e a ópera italiana na Inglaterra fracassaram. A verdade é que a ópera, totalmente cantada em inglês, só se consolidaria no século XX. A primeira contribuição de Purcell para o teatro ocorreu em 1680, quando compôs música vocal e incidental para a tragédia teatral Theodosius, de Nathaniel Lee, encenada no Dorset Garden Theatre. Comparada às peças de música incidental que Purcell compunha na época, as canções criadas para acompanhar Theodosius parecem rígidas e um tanto desajeitadas, reflexo da falta de experiência teatral que ele só viria a adquirir mais tarde. Theodosius parece ter tido pouco impacto na época. Nos 10 anos seguintes, Purcell comporia apenas esporadicamente para o palco. Em 1684, o rei Carlos II encomendou uma grande ópera para comemorar a restauração e o reinado. Essa obra foi Albion and Albanius, composta pelo francês catalão Louis Rabi, como vimos no vídeo 52. Presumivelmente, entre os compositores ingleses que se sentiram ofendidos com essa escolha, estava o próprio Purcell, que, apesar disso, acabou profundamente influenciado pela obra, que foi a primeira ópera totalmente cantada em inglês. A partir de 1689, com a ascensão dos novos monarcas, William III e Mary II, que governaram em conjunto, consolidou-se a monarquia constitucional inglesa. O parlamento ganhou mais poder e isso reduziu drasticamente a música na corte. Esse contexto levou Purcell e outros músicos a procurar rendimentos adicionais através do ensino, da publicação de partituras e, sobretudo, do teatro. Foi a partir desse momento que, nos últimos 5 anos de sua vida, Purcell voltou-se de forma decisiva para o palco. O compositor ficou famoso no teatro lírico com a ópera Dido and Aeneas. As origens e a data exata da estreia dessa obra são motivo de debates entre os estudiosos. Acredita-se que tenha sido composta pouco depois de Vênus e Adonis de Blois, que claramente a influenciou. Nessa época, Purcell já era reconhecido como o maior compositor inglês em atividade, e o seu libretista, Nahum Tate, viria a tornar-se poeta laureado do reino. Acredita-se que a estreia de Dido and Aeneas tenha ocorrido numa escola feminina chamada Boarding School for Girls, em Chelsea. É provável que tenha sido apresentada na primavera de 1689. Acredita-se que o prólogo Hoje Perdido fazia referência à chegada da celebração da primavera numa saudação simbólica aos novos monarcas, William III e Mary II. É possível, inclusive, que a apresentação tenha feito parte das celebrações oficiais de coroação dos monarcas, realizadas em 11 de abril de 1689. Dido and Aeneas é considerada a primeira ópera inglesa de fato, embora não seja a primeira. O libreto de Dido and Aeneas, ou Dido e Enéas em português, foi escrito por Nahum Tate, inspirado no livro 4 da Eneida de Virgílio e também em sua própria peça, escrita em 1678, Brutus of Alba. A estreia da ópera é cercada de incertezas, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta da primavera de 1689 na Boarding School for Girls, um internato para meninas
em Chelsea. A obra revela a influência de Venus and Adonis de John Blow, perceptível tanto na sua estrutura de 3 atos, com prólogo alegórico, quanto no uso do coro e da dança para integrar a narrativa ao estilo da tragédie lyrique francesa. O coro desempenha múltiplos papéis, como artesão, feiticeiras, marinheiros, caçadores, cupidos, e o recitativo arioso segue de perto o estilo de Blow. Dido e Enéas teve uma nova apresentação em 1700, no Lincoln Inn's Field Theatre, após a apresentação de Measure for Measure, ou Medida por Medida, de Shakespeare. Houve ainda uma reprise em 1704, mas depois disso a ópera caiu no esquecimento até ser redescoberta em 1895, no bicentenário da morte de Purcell, quando foi apresentada no Lyceum Theatre de Londres. A partitura mais antiga que chegou até nós data de cerca de 1777 e apresenta diferenças relevantes quanto aos libretos de Chelsea e de 1700. Não inclui o prólogo nem o final do segundo ato, organiza atos e cenas de formas distintas e omite várias danças, incluindo a dança final dos cupidos. Essa partitura certamente foi copiada de uma versão intermediária e está distante da de Purcell, que foi perdida. Porém, apesar de incompleta, o texto musical básico preserva a essência do estilo do compositor, os ritmos vocais refinados, as dissonâncias frequentes, a precisão na relação entre texto e música. Vários compositores, incluindo Benjamin Britten, fizeram tentativas na edição de Dido e Enéas. Uns mantiveram sem música os pontos em que as danças entrariam. Outros, como Britten, preencheram esses claros com músicas do próprio Purcell, tirada de outras obras. Agora vamos conhecer a história contada na ópera? Enéas, após escapar da destruição de Troia, segue para fundar uma nova pátria na Itália. Mas no caminho faz uma parada inesperada em Cartago e lá se apaixona pela rainha Dido. Viúva recente e marcada pelas responsabilidades do trono, Dido resiste ao amor. Vamos ouvir suas confidências a Belinda na área "Ah, Belinda, I'm impressed with torment", que quer dizer em português: "Ah, Belinda, estou consumida pelo tormento". Mas, com incentivo de Belinda, Dido se rende. O amor floresce e a corte celebra a alegria da rainha. Porém, nem tudo são flores. Forças sombrias conspiram contra o casal. Em uma caverna, feiticeiras tramam separar os dois, lembrando a Enéas que o seu destino é Roma. Vamos conhecê-las? Who like dismal ravens crying beat the windows of the dying. Appear at my call and share in the fame of the mischief shall make all Carthage flame. Appear, 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 appear.
Após a noite de amor, o casal é cercado por cânticos de celebração. Vamos ouvir um trechinho de Belinda e do coro celebrando essa felicidade? Mas a ameaça se aproxima, a paz se rompe com uma tempestade invocada pela feiticeira. Os cortesãos e Didu fogem apavorados. Durante esse caos, um elfo, enviado pela feiticeira, disfarçado de Mercúrio, ordena que Enéas parta imediatamente para fundar a nova pátria em Roma. Enéas se vê dividido entre o amor e o dever. Decide partir. Didu descobre a decisão e, mesmo diante do arrependimento de Enéas, que resolve ficar, o rejeita. Ele escolheu primeiro ir embora. Após sua partida, Didu, dilacerada pela dor, canta o seu adeus em uma das áreas mais pungentes da história da ópera, When I Am Laid in Earth, que em português quer dizer quando eu for sepultada. Seu coração se despedaça em cada nota, até que o silêncio toma conta da cena. A rainha morre cantando. Vamos assistir um trechinho dessa área que nos leva a lágrimas? Nesse lamento final, com harmonias sutis e cordas suaves, desenvolvido por um tetracorde descendente, repetitivo, na linha de baixo, Purcell traduz em música o desespero contido e a dignidade de uma rainha abandonada. A dor de Didu se intensifica nos últimos versos. Remember me. Em português, lembre-se de mim, repetidos com uma crescente urgência até o silêncio de sua morte. É a tragédia em estado puro, sem excessos, sem redenção, apenas a beleza devastadora da perda. Essa área representa um dos momentos mais comoventes da história da ópera. E a ópera termina com a dor de um coro de cupidos, testemunhas de um dilema entre o dever e o amor impossível que termina em tragédia. Vamos ouvir um trechinho? Maravilhoso, não? O link dos exemplos de hoje estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Como Blow, Purcell também contrariou
a convenção do final feliz da ópera de seu tempo. Em Dido e Enéas não há final feliz. Nem em Deus Ex Machina, a ópera segue fiel à tragédia clássica. Além disso, o mensageiro divino, Mercúrio, é substituído por uma força maligna enviada pela feiticeira. Uma escolha que aproxima a ópera do imaginário popular, mais inclinado à fantasia do que a referências mitológicas eruditas. Considerada a primeira ópera inglesa de fato, Dido e Enéas é uma obra-prima comovente, intensa e acessível. Uma das maiores tragédias musicais. Infelizmente, Purcell nunca assistiu a sua obra-prima apresentada em um palco. Morreu antes da primeira apresentação pública no Lincoln Inn Fields Theatre em 1700. Mas certamente nos deixou essa obra-prima imortal e muitas outras semióperas maravilhosas. Para começar, vamos entender o que é uma semiópera e como ela se diferencia da ópera. A semiópera é um gênero teatral tipicamente inglês que floresceu no final do século XVII e no início do século XVIII. Falo sobre seu surgimento no vídeo 52. Este tipo de obra costuma ser dividida em 4 ou mais episódios, chamados masques, que combinam diferentes formas de expressão artística. Como vimos no vídeo 51, os masques incluem canto, dança, música instrumental e efeitos cênicos espetaculares, como transformações mágicas e voos em cena. Outra característica marcante da semiópera é a separação entre os personagens principais, que apenas falam, e personagens secundários, como espíritos, fadas, pastores, duendes e semelhantes, que cantam ou dançam. A maioria das semióperas são tragicomédias adaptadas de peças já existentes. Seu enredo principal é apresentado como uma peça de teatro convencional, com personagens falando, enquanto a música surge em momentos específicos, destacando passagens simbólicas, mágicas ou emocionais. Mas voltando à nossa história, após o fracasso da semiópera Circe, composta por John Bannister em 1677, o gênero praticamente desapareceu por vários anos. Só voltaria a ganhar força em 1690 com a semiópera Diocletian de Henry Purcell. A produção e a adaptação da peça original ficou a cargo do ator Thomas Betterton, que era um grande entusiasta das técnicas cênicas e do design teatral francês. Para Diocletian, Purcell compôs uma música suntuosa e variada, embora em alguns momentos não esteja perfeitamente integrada à peça. Diocletian alcançou um grande sucesso de bilheteria e foi remontada diversas vezes, sempre com excelente recepção do público. Esse êxito chamou logo a atenção do famoso poeta John Dryden, que logo ofereceu a Purcell o libreto de sua próxima obra. A estreia ocorreu no Dorset Garden Theatre entre maio e início de junho de 1691, repetindo o famoso sucesso de Diocletian. A trama gira em torno do rei Arthur e da heroína cega Emmeline, celebrando a vitória britânica sobre os invasores saxões. O enredo mescla patriotismo, magia, romance, com cenas alegóricas e interlúdios musicais de grande impacto visual e sonoro. Esta é a única semiópera de Purcell e de sua geração que não se baseia em uma peça pré-existente. Por ter sido concebida desde o início como uma semiópera, King Arthur é muito mais coesa do que Diocletian, tanto em sua estrutura quanto na integração
entre música e ação dramática. Música, aqui, é parte essencial da narrativa, tornando a obra muito mais intensa e expressiva. Em King Arthur, Purcell atingiu um nível de inspiração comparável ao de Dido e Ananias. 2 números, em especial, merecem destaque: a intensa e teatral cena do Gênio do Frio e a nostálgica e sublime canção Fairest Isle. Ambas estão entre as composições mais marcantes do compositor. Vamos ouvir um trechinho da área The Cold Song da cena do Gênio do Frio? Nela, Merlin ordena que o espírito do frio desperte. Essa figura alegórica representa o inverno, a morte e a inércia. Arrancado do seu sono gelado, o espírito do frio é forçado a cantar, e a área expressa com intensidade dramática a reação de desespero do espírito do frio ao ser despertado de seu repouso congelado. A música imita os tremores e rigidez causados pelo frio, com repetições abruptas e pausas súbitas, transmitindo ao ouvinte a sensação do congelamento. Espetacular, não é mesmo? Essa é uma das áreas mais expressivas do repertório barroco inglês. Agora, também de King Arthur, vamos assistir um trechinho de The Fairest Isle, que em português significa a mais bela ilha. Nela, a figura alegórica de Vênus exalta a Inglaterra como a mais bela e desejável terra de todas. Um verdadeiro hino lírico à Inglaterra, não é mesmo? Vou deixar o link de todos os exemplos aqui embaixo para você. King Arthur fez um enorme sucesso e permaneceu no repertório até o século XVIII. O grande segredo de sua popularidade foi, sem dúvida, a sua música. Seguindo o calendário do Dorset Garden Theatre, Purcell recebeu mais uma encomenda, a semi-ópera The Faerie Queen, inspirada no Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Esta foi a mais rica e elaborada de suas semi-óperas, estreando em 2 de maio de 1692. Em The Faerie Queen, Purcell rompeu com sua prática anterior, criando masques completamente autônomos e desvinculados da peça original. O compositor não musicou nenhuma linha do texto original de Shakespeare, que foi mantido quase que integralmente. Em vez disso, seus masques, todos ligados ao reino das fadas, foram concebidos para recriar
musicalmente a atmosfera encantada da peça. Pela primeira vez, Purcell compôs para cantores profissionais e não para atores que também cantavam. Isso lhe permitiu escrever uma música mais elaborada, tecnicamente mais exigente e muito mais sofisticada do que havia feito até então. A história de The Fairy Queen gira em torno de dois casais humanos envolvidos em confusões amorosas de um grupo de artesãos que ensaia uma peça cômica e as disputas entre Oberon e Titânia, rei e rainha das fadas. A intervenção mágica de Puck, o duende travesso, provoca trocas de afetos, transformações inesperadas e muitos enganos cômicos, até que tudo se resolve em harmonia. A música composta por Purcell é de altíssima qualidade. Cada masque musical aparece ao final de cada ato, trazendo alegorias da natureza, do amor e da noite, com deuses, ninfas e criaturas encantadas. Embora os personagens principais da peça apenas falem e não cantem, The Fairy Queen é considerada uma obra-prima da música barroca inglesa. Vamos ouvir um trechinho da belíssima área Oh, Let Me Weep, em português, Deixe-me Chorar. Ela é interpretada no Masque da Noite por uma figura alegórica chamada Mourning, que representa tristeza e lamentação, expressando a dor e o sofrimento que precedem a cura e o alívio. É cantada no momento em que todos os equívocos amorosos já foram resolvidos e os personagens se preparam para adormecer em paz. Tocante, não? Essa é uma das áreas mais expressivas da obra. Transmite uma profunda melancolia com a beleza característica da música barroca. Após o sucesso de The Fairy Queen, Henry Purcell continuou ativo e criativo. Compôs odes, músicas sacras e canções para espetáculos teatrais. Também escreveu outras semióperas, como The Indian Queen, que infelizmente deixou inacabada. Em 1695, sua saúde começou a piorar e, em novembro deste mesmo ano, o compositor faleceu prematuramente, com apenas 36 anos. Sua morte interrompeu de forma abrupta uma carreira brilhante e promissora. Purcell foi enterrado com honras na Abadia de Westminster, próximo ao órgão, instrumento ao qual dedicou parte de sua vida. Em sua lápide, lê-se uma inscrição comovente, que em tradução livre diz o seguinte: aqui descansa Henry Purcell, que deixou essa vida e partiu para aquele lugar abençoado, o único onde a sua harmonia pode ser superada. Mesmo após sua morte, a tradição das semióperas continuou viva. A mais notável destas obras foi The Iceland Princess, de 1699, na qual
Algumas de suas músicas foram aproveitadas e combinadas com composições de outros autores. O resultado foi um enorme sucesso. Essa obra alcançou mais apresentações do que qualquer outra ópera inglesa até então. Mas afinal, qual foi o destino da ópera inglesa após a morte de Purcell? Vamos voltar até 1685 e conhecer os primeiros passos de um gênio da música barroca. Georg Friedrich Händel nasceu em 23 de fevereiro de 1685, na cidade de Halle, na Alemanha. Curiosamente, este foi o mesmo ano em que nasceram Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti, um verdadeiro ano dourado para a música. Voltando a Händel, o pai de Händel era um cirurgião conceituado e tinha outros planos para o filho. Sonhava em vê-lo seguir carreira no direito, longe dos palcos e partituras. Mas o jovem, ainda criança, já demonstrava um fascínio irresistível pela música. Conta-se que, em segredo, praticava em um pequeno clavicórdio escondido no sótão da casa. Para não ser descoberto, usava panos para abafar o som. Quando tinha cerca de 9 anos, o duque de Saxe-Weissenfels o ouviu tocar órgão e ficou impressionado com seu talento. Esse encontro mudou todo o destino de Händel. O duque convenceu seu pai a permitir que ele recebesse uma educação musical formal. A partir de então, o menino passou a estudar sob a orientação de Friedrich Sarro, o principal organista de Halle. Sarro ofereceu ao jovem uma formação sólida, ensinando-lhe órgão, cravo, oboé, violino, composição, o contraponto alemão, a melodia italiana e o estilo dançante francês, uma combinação que mais tarde se tornaria a marca registrada de suas obras. Seu primeiro cargo musical foi como organista da Catedral Calvinista de Halle em 1702. Nesse período, também se matriculou na universidade, onde chegou a estudar o direito civil por um breve período de tempo. Acredita-se que o seu interesse pela ópera pode ter sido despertado por uma visita que fez a Berlim, onde o cenário operístico estava em sua florescência. No verão de 1703, Händel abandonou a universidade, o seu cargo de organista, deixando a cidade de Halle para trás. Sua jornada o levaria aos grandes centros da ópera na Europa, onde construiria uma carreira brilhante. Sua primeira parada foi em Hamburgo, na época um vibrante centro da ópera. Ali, iniciou como violinista e cravista na Orquestra da Ópera de Hamburgo, que era comandada por Reinhard Kaiser, principal compositor de ópera da casa. Aqui vale uma curiosidade. A Ópera de Hamburgo foi uma das primeiras casas públicas de ópera da Europa. Ao contrário dos teatros da corte, reservados à nobreza, ela era aberta a um público pagante. Inaugurada em 1678, tornou-se um espaço democrático onde comerciantes burgueses e artistas podiam assistir às produções como em Veneza, algo verdadeiramente revolucionário para a época. Esse ambiente efervescente de Hamburgo atraía jovens talentos e compositores ambiciosos em busca de reconhecimento e de uma carreira independente da aristocracia. Para um jovem como Händel, era o cenário ideal para aprender, experimentar e se destacar. Iniciou sua carreira na Ópera de Hamburgo como segundo violinista e pouco depois passou a atuar como continuista no cravo. Foi ali, com apenas 20 anos, que Händel compôs a sua primeira ópera, Almira, que estreou em janeiro de 1705 e fez um grande sucesso. Foi apresentada 20 vezes em apenas alguns meses, um número muito bom para a época. A obra mistura áreas italianas, recitativos alemães e danças francesas, característicos
do estilo operístico desenvolvido no Teatro de Hamburgo. Vamos ouvir um trechinho da área O Céu Punirá o Teu Falso Coração, cantada por Edília, que está apaixonada pelo herói Fernando, também amado por Almira. Aqui ela extravasa seus sentimentos por se sentir traída e rejeitada, invocando a justiça divina contra a falsidade daquele que a enganou. Forte, não? Esta área é um exemplo expressivo do estilo inicial de Handel, mostrando a habilidade precoce do compositor em traduzir o conteúdo poético musicalmente. Todos os links dos exemplos de hoje estarão aqui embaixo para você. O sucesso de Almira consolidou a fama de Handel como uma jovem promessa do teatro musical, abrindo-lhe as portas para novas oportunidades. Sem perder tempo, o compositor apresentou uma nova ópera logo em seguida, Nero, e infelizmente sua partitura foi perdida. Durante sua permanência em Hamburgo, Handel acumulou experiência não só como compositor, mas também como violinista, cravista e posteriormente como diretor musical da orquestra da casa. Trabalhou lado a lado com músicos renomados, precisando se afirmar em um ambiente competitivo, marcado por fortes egos e disputas artísticas. Um episódio famoso aconteceu em 1704. Handel se envolveu em um duelo com Johann Mattheson após uma discussão durante a apresentação da ópera Cleópatra. Além de ser o compositor da ópera, Mattheson também interpretava um dos papéis principais no palco. Então, talvez para exibir a sua versatilidade, Mattheson desceu até a orquestra, onde Handel regia a partir do cravo e tentou assumir seu posto. Mas Handel não era do tipo que aceitava ser desafiado com facilidade. A discussão esquentou e os dois jovens de temperamento forte saíram para resolver a questão em um duelo de espadas. Mattheson quase atingiu Handel com uma estocada fatal, mas a lâmina quebrou ao bater no botão da camisa de Handel, e um golpe de sorte salvou a sua vida. Os dois fizeram as pazes pouco tempo depois, e a amizade durou o resto de suas vidas. Apesar do sucesso que conquistou em Hamburgo, Handel sentia que a cidade ainda era musicalmente um pouco provinciana. Ele desejava vivenciar in loco a tradição italiana da ópera e do oratório. Permaneceu em Hamburgo por mais algum tempo e em 1706, com apenas 21 anos, embarcou rumo à Itália, determinado a absorver o melhor das tradições musicais europeias. Naquela época, a Itália era o verdadeiro epicentro da ópera e da música sacra, com mestres como Angelo Corelli, Domenico Scarlatti e Antônio Vivaldi, moldando os padrões artísticos da era barroca. Para um estrangeiro protestante vindo da Alemanha, conquistar um espaço nos teatros, salões e igrejas italianas não era uma tarefa fácil, mas Handel tinha algo que o diferenciava, um talento extraordinário e uma versatilidade que logo lhe abriram as portas. Sua primeira parada foi em Florença. Com apoio dos Medici, compôs a sua primeira ópera italiana, Rodrigo, Rei dos Godos, estreada
Ainda em 1706, a obra revela um jovem compositor experimentando o estilo italiano com recitativos ágeis e áreas emocionantes que já revelam sua habilidade em combinar drama e melodia. Vamos ouvir um trechinho da área Para Dar Valor ao Meu Amor? Nela, Rodrigo promete agir com nobreza para restaurar a sua dignidade. Esta área foi escrita para um cantor castrato. Aqui é cantada pela mezzo-soprano Yulia Lesneva. Ao ouvi-la na íntegra, repare a nobreza e solenidade da linha vocal, refletindo a luta interior da personagem entre a culpa e a esperança. Rodrigo tem momentos que antecipam a força dramática das futuras óperas de Handel e, embora não tenha causado um grande impacto, serviu como um valioso laboratório para que o compositor assimilasse a estética da ópera italiana. Pouco depois, o compositor mudou-se para Roma, onde encontrou um cenário bem diferente. Na época, a ópera estava proibida por decreto papal na cidade. Ainda assim, isso não impediu o jovem saxão de brilhar. Ele rapidamente conquistou o apoio de influentes famílias romanas, como os Ruspoli, os Pamphili e os Rotoboni. Sob o patrocínio desses mecenas, Handel criou as suas primeiras obras sacras, cantatas, motetos e, sobretudo, o magnífico oratório e o Triunfo del Tempo e del Desengano, composto em 1706. Sua obra revela a sua capacidade de combinar o contraponto alemão com a melodia italiana, criando uma música profundamente expressiva e inovadora. É uma obra-prima precoce, marcada pela beleza melódica e pela profundidade filosófica. O enredo é uma alegoria moral em que personagens como o tempo-prazer e o desengano disputam a alma humana. A beleza se vê dividida entre seguir o prazer ou ouvir os conselhos do tempo e do desengano, que a alertam sobre a transitoriedade da juventude e da vaidade. Vamos ouvir um trechinho da área cantada pela beleza? É uma oração musical, na qual ela se abre à graça divina e reconhece a futilidade de seus antigos valores. Ao ouvi-la na íntegra, repare a suavidade das cordas, frequentemente reforçadas pelos oboés, criando uma textura aérea e etérea que reforça a ideia de elevação espiritual. Em apenas um ano, Handel se consolidou como a sensação dos círculos musicais italianos. Demonstrou uma extraordinária capacidade de adaptação, ora compondo áreas brilhantes para o palco, ora criando obras devocionais que emocionavam o público romano. Esse período foi fundamental
para moldar o estilo único de Handel, uma fusão da energia alemã, da elegância francesa e da paixão italiana. Essa combinação faria dele um dos maiores compositores da história. Em 1709, já em Veneza e com o apoio da família Grimani, Handel alcançou o seu primeiro grande triunfo com a ópera Agrippina. Estreada no famoso teatro San Giovanni Crisóstomo, a obra foi recebida com um entusiasmo arrebatador. O público vibrava e gritava: "Vive al caro Sassone!" Viva o querido saxão em português. Celebravam o jovem estrangeiro que havia conquistado de vez a tradição italiana. Vamos ouvir um trechinho da área L'alma mia fra tempeste, em português, Minha alma em meio às tempestades. Na cena, Agrippina, mãe de Nero, deseja ver seu filho subir ao trono, já que Cláudio, seu marido e padrasto de Nero, aparentemente morreu. Nessa área, Agrippina revela toda a sua astúcia e firmeza calculista. Mesmo em meio ao caos político, ela canta com serenidade e autoconfiança. Quanto fa, quanto puote, necessità di Stato, io stessa, nulla più si trascuri all'opera, lode a chi per regnare, e inganno ad opera. L'alma mia fra le tempeste ritrovar spera il suo porto. L'alma mia fra le tempeste ritrovare spera il suo porto. Spera la vita fra le tempeste Notaram como a música revela o caráter resoluto de Agrippina? Esse sucesso em solo italiano consagrou Handel como um compositor de projeção internacional e abriu caminho para sua futura carreira na Inglaterra, onde se tornaria o mestre da ópera italiana em Londres. Depois de uma temporada marcante em Roma, Handel compôs sua segunda ópera italiana, Agrippina. Essa obra estreou em Veneza durante o Carnaval, representou um passo importante na trajetória do compositor. Assim como Rodrigo e suas obras seguintes, Agrippina seguiu o modelo da nascente ópera-série italiana, que ainda estava nos seus primeiros anos de desenvolvimento, como expliquei no vídeo 23. Foi justamente nas mãos de Handel, um alemão que mais tarde se tornaria o cidadão britânico, que este novo gênero musical alcançaria um dos seus maiores momentos de esplendor. Após 4 anos intensos na Itália, Handel sentiu que era hora de seguir novos rumos. Precisava de um posto em alguma corte fora do país, onde pudesse continuar crescendo como compositor. Em 1710, antes de se estabelecer completamente em Londres, Handel passou por Hanover para uma parada breve, mas cheia de significado. Foi nomeado diretor musical da corte, com um salário bastante confortável para a época. Embora não fosse das maiores, a corte de Hanover era uma das mais influentes da Alemanha. Seu príncipe eleitor, Georg Ludwig, estava na linha de sucessão do trono britânico e 4 anos depois subiria ao trono da Grã-Bretanha como rei Jorge I. Durante sua permanência em Hanover, Handel compôs obras importantes como a cantata dramática Apolo e Daphne e começou a traçar planos para uma carreira internacional. Em 1710, ano de sua chegada à cidade, a ópera da corte estava temporariamente fechada. Aproveitando a ocasião, o compositor pediu permissão ao príncipe
para visitar Londres. A viagem, inicialmente planejada para durar cerca de 1 ano, acabou se estendendo por quase 2. Ao chegar em Londres, Handel encontrou uma cidade em que a ópera vinha conquistando espaço desde 1705, com a inauguração do Queen's Theatre, localizado na Haymarket. Esse teatro era mantido com o apoio da monarquia e da aristocracia, mas também dependia da venda de ingressos para garantir a sua sobrevivência. Com direito exclusivo de encenar óperas italianas, o Queen's Theatre iria se consolidar como grande centro operístico de Londres. No ano seguinte à sua inauguração, a ópera italiana ganhou popularidade com a produção de Il Trionfo di Camilla, de Giovanni Bononcini, apresentada em uma versão adaptada para o inglês. Seguiram-se 3 temporadas de apresentações e controvérsias, incluindo tentativas sem sucesso de criar um novo gênero de ópera totalmente cantada em inglês. Até 1710, várias óperas italianas já haviam sido apresentadas em Londres. Além disso, era comum a apresentação de pastiches ou pastichos, produções que reuniam áreas de diferentes compositores sob uma nova temática, geralmente adaptadas para as vozes inglesas. O problema? A qualidade dos intérpretes ingleses não chegava nem de perto à qualidade dos intérpretes italianos. E o público reconhecia isso. Na verdade, os londrinos desejavam a ópera italiana, com cantores italianos, principalmente os tão admirados castrati. Foi nesse cenário que Handel, consagrado pelo sucesso de sua Agrippina, chegou a Londres. Sem perder tempo, compôs sua primeira ópera italiana, criada especialmente para o público inglês, Rinaldo. O libreto foi baseado no texto do dramaturgo Aaron Hill, então gerente do Queen's Theatre, que se inspirou no épico cavalheiresco Jerusalém Liberata, de Torquato Tasso. O texto de Hill foi adaptado e traduzido para o italiano pelo libretista Giacomo Rossi, que se tornaria colaborador de Handel por mais 2 anos, ajudando a estabelecer um modelo de ópera séria italiana em Londres. A estreia de Rinaldo aconteceu em 24 de fevereiro de 1711 e consolidou o Queen's Theatre como a casa das grandes óperas italianas de Londres. O elenco de Rinaldo foi formado inteiramente por cantores italianos contratados especialmente para a temporada de 1710-1711, incluindo o célebre castrato Niccolini. A montagem surpreendeu o público com o uso ousado da maquinaria cênica, que permitia rápidas mudanças de cenário e criava efeitos visuais impressionantes, como a simulação de uma tempestade em alto mar e o lendário voo da feiticeira Armida, que cruzava o palco montada num dragão alado que soltava fumaça. Foi um verdadeiro espetáculo de som, imagem e imaginação. A produção fez um enorme sucesso, com 15 apresentações que encantaram o público londrino e lançaram Handel definitivamente a cena operística da Inglaterra. Que tal ouvirmos 2 trechos de Rinaldo? O primeiro é a área Furia Terribile, exatamente o momento em que a feiticeira Armida aparece em seu dragão alado. Aqui, Armida convoca as fúrias. Rinaldo conseguiu escapar de seu feitiço e a rejeitou. Ela, sentindo-se traída e humilhada, vê ruir o poder mágico que costumava exercer sobre os homens.
Todos os links dos exemplos de hoje estarão aqui embaixo. Aproveite depois para ouvir essa área na íntegra. Repare como a música de Handel expressa com perfeição a fúria e o desespero de Armida por meio de uma escrita vocal intensa e cheia de energia. Agora vamos ouvir um trechinho da belíssima área Lascia que eu pianga, traduzida livremente para o português como Deixe que eu chore. Quem canta é a princesa Almirena, que está aprisionada no jardim encantado da feiticeira Armida. Sua súplica é simples e comovente. Deixe-me chorar minha sorte cruel e suspirar pela liberdade. Handel criou uma melodia de grande pureza e beleza emocional para ela, com ornamentações delicadas e uma orquestração sutil que amplificam a sensação de dor e de esperança. Nesse exemplo, a interpretação é do extraordinário contratenor Philippe Jaroussky. Se puder, ouça depois a área por completo e observe a estrutura musical ABA, típica das áreas da capo, das óperas sérias italianas, como expliquei no vídeo 24. O sucesso de Rinaldo foi imediato e estrondoso. Handel tornou-se praticamente da noite para o dia o centro das atenções da cena musical londrina. Essa recepção calorosa foi o que o convenceu de vez a se estabelecer na cidade. É importante lembrar que o público inglês, em sua maioria, não falava italiano, língua original dos libretos da ópera séria. Além disso, os libretos frequentemente exploravam temas mitológicos ou episódios históricos do continente europeu pouco familiares para os britânicos. Ciente dessa distância cultural, Handel passou a publicar em inglês resumos das tramas de suas óperas. Esses folhetos, vendidos na entrada do teatro, ajudavam o público a acompanhar a ação e compreender melhor o drama que se desenrolava no palco à luz de velas. Essa prática já era comum nos teatros italianos e continua presente até os dias de hoje. No ano seguinte, Handel produziu para o Queen Theatre a ópera Il Pastorfido, seguida por Teseu e Sila, ambas estreando em 1713. Embora nenhuma delas tenha alcançado o sucesso de Rinaldo, todas contribuíram para consolidar a presença de Handel na vida cultural londrina. Ao contrário de Rinaldo, Il Pastorfido era uma obra pastoral, mais simples e com uma produção mais econômica, uma escolha prática, já que os custos de Rinaldo tinham sido altos e o teatro precisava de um alívio financeiro. Já com Teseu, Handel iniciou sua primeira colaboração com um nome fundamental, o libretista Nicola Francesco Rein, que era muito mais do que um simples libretista. Ele atuava também como compositor, violoncelista e administrador teatral. Dotado de uma sensibilidade dramática notável, Rein sabia como adaptar os libretos italianos às exigências cênicas e vocais de Handel, estabelecendo assim uma parceria essencial para o sucesso das produções. Essa colaboração durou de 1713 a 1728, ano em que a Royal Academy of Music encerrou suas atividades. É importante lembrar também
que naquela época não existia ideia de exclusividade. O libreto não pertencia a apenas um compositor. Os textos eram de domínio público e circulavam livremente, podendo ser utilizados por diversos músicos. Handel soube aproveitar esse material com criatividade e, com o apoio de Haydn, transformou-os em verdadeiras joias musicais. Após se estabelecer em Londres, Handel seguiu uma carreira profissional no teatro lírico. Não era apenas um compositor, era empresário, diretor artístico, maestro e administrador do teatro. Cuidava de tudo, desde a contratação do elenco, aluguel do teatro, partituras, figurinos e libretistas. Embora a realeza e a aristocracia desse algum apoio financeiro, a manutenção da casa de ópera dependia da bilheteria e da assinatura do público para manter suas atividades. Era um procedimento arriscado. Se a ópera não agradasse, os prejuízos poderiam ser imensos. E, ao longo de sua vida, Handel enfrentou fracassos, disputas entre companhias concorrentes e crises políticas, como iremos ver. Ainda assim, por quase 30 anos, foi a figura central do teatro lírico londrino, uma façanha realmente extraordinária. Quanto aos seus intérpretes, destacavam-se as primadonas, cantoras celebradas por sua beleza vocal e personalidade marcante. Ao lado delas, estavam os castrati, cantores do sexo masculino com vozes agudas, marcadas por um sistema cruel de castração precoce, como vimos no vídeo 15. Handel escreveu papéis deslumbrantes para ambos. Entre os castrati, o mais famoso que trabalhou para ele foi Senesino, um dos grandes nomes da época. Senesino foi protagonista de 16 óperas do compositor ao longo de 13 anos de colaboração. Já Farinelli, contemporâneo e muito mais famoso, nunca trabalhou para Handel. Ele integrou a companhia rival, a Opera of the Nobility. Esses cantores costumavam exigir um salário altíssimo e muitas vezes seus egos exacerbados provocavam grandes conflitos nos bastidores. Além de lidar com essas personalidades difíceis, Handel também precisava equilibrar os altos custos das produções, que envolviam figurinos luxuosos e músicos renomados, cenários elaborados e o aluguel dos teatros. Era uma verdadeira dor de cabeça. Ainda assim, ele sempre encontrava tempo e inspiração para compor suas maravilhosas óperas. Na verdade, Handel era conhecido por ser um compositor extremamente eficiente e veloz. Mas antes de seguirmos, vamos dar um passo atrás na linha do tempo para entender melhor o contexto político e social daquela época em Londres. Em 1714, o antigo patrono de Handel em Hanover, o príncipe eleitor Georg Ludwig, foi coroado rei da Inglaterra com o título de Jorge I. Porém, sua popularidade não era das maiores. Ele era um príncipe alemão que mal falava inglês e muitos britânicos o viam como um estrangeiro frio e distante. Além disso, o parlamento enfrentava fortes tensões políticas internas, especialmente com os jacobitas, que queriam restaurar os Stuarts no trono. Diante desse cenário, era necessário reforçar o apoio ao novo monarca, o primeiro da Casa de Hanover a assumir o trono britânico. A solução política e simbólica encontrada pelo parlamento foi a realização de um grande desfile público com o objetivo de apresentar Jorge I como um soberano próximo ao povo, exaltando ao mesmo tempo o poder e esplendor da monarquia de forma festiva e teatral. O rio Tâmisa, considerado o coração de Londres, foi o cenário natural para esse evento grandioso. O desfile aconteceu no dia 17 de julho de 1717 e reuniu embarcações enfeitadas, multidões ao longo das margens e membros da elite
navegando em barcas luxuosas. Para dar ainda mais brilho à celebração, o rei Jorge I encomendou a Handel uma suíte orquestral para ser executada durante o desfile aquático. Foi assim que nasceu a famosa Water Music, em português, Suite Música Aquática, uma coleção de peças alegres e sofisticadas, pensadas para soar com perfeição ao ar livre. Essa música criava uma atmosfera festiva para o público, ao mesmo tempo que evidenciava o esplendor cultural e musical da nova corte. Para garantir que a música fosse ouvida, mesmo com o ruído do rio e da multidão, Handel compôs para uma orquestra potente, com destaque para metais como trompas e trompetes, que traziam brilho e imponência, cordas, flautas, oboés e fagodes, que criavam um colorido melódico e refinado, e a percussão, que reforçava o brilho festivo. Uma obra grandiosa, executada por uma orquestra a bordo de uma barca que acompanhava a barca do rei. O impacto foi imediato. A música de Handel encantou a todos. Foi repetida 3 vezes ao longo do percurso, tamanha era a empolgação de Jorge I e do público que assistia. Com isso, Handel consolidou de vez sua posição na corte britânica. Vamos ouvir um trechinho dessa maravilha? Esse exemplo foi retirado de um documentário da BBC que recriou o cortejo real pelo Tamisa. Lembrando que os links dos exemplos de hoje estarão aqui embaixo. A Water Music tornou-se o símbolo do barroco festivo inglês. Até hoje é uma das obras mais executadas de Handel, presente em cerimônias oficiais e apresentações públicas. Ela revela todo o gênio do compositor, que soube criar uma música capaz de ser ouvida tanto quanto entretenimento popular, quanto como uma expressão de arte refinada. Com a ascensão do novo rei Jorge I, o Queen's Theatre, do qual falei no vídeo anterior, passou a ser chamado King's Theatre, ou Teatro do Rei em português. No entanto, o desentendimento entre o rei e seu filho, o príncipe de Gales, Jorge Augustus, gerou conflitos entre os patronos do King's Theatre, que acabou perdendo grande parte do apoio financeiro que recebia. Como resultado, em 1717, a companhia de ópera do King's Theatre foi fechada e a promissora cena da ópera italiana em Londres ficaria fechada por 4 anos. Durante esse período, Handel compôs obras sacras e seculares, como a Masque Pastoral, Assis en Galatia, cantada em inglês. Em 1719, o mecenato musical se organizou e fundou a Royal Academy of Music, que foi concebida como uma sociedade por ações. A instituição contava com apoio direto da coroa britânica e também com o financiamento de nobres e investidores privados. O rei autorizou o subsídio de 1.000 libras anuais à academia e ordenou a sua incorporação legal. O objetivo era claro: estabelecer uma companhia de ópera estável, capaz de incorporar os melhores cantores e libretistas da Itália, encenar óperas de alta qualidade e consolidar Londres como um centro operístico à altura de Viena
e Nápoles. Handel foi nomeado diretor musical da Academia, com responsabilidade de compor novas óperas, adaptar obras estrangeiras, reger e ensaiar novas apresentações e contratar e supervisionar pessoalmente o elenco. Foi ainda designado a viajar pela Europa à busca de talentos, como os cantores Senesino e Francesca Cuzzoni, que se tornaram ícones da cena operística londrina. O repertório anual da Royal Academy incluía não apenas obras originais de Handel, como também óperas de outros compositores, como Bononcini e Ariosti, que dividiram um palco com ele. Durante o restante da década de 20, as atividades de Handel estiveram intimamente ligadas ao destino da Royal Academy, que realizou temporadas regulares até junho de 1728, quando foi encerrada. A primeira ópera composta por Handel para a Royal Academy foi Radamisto. Sua estreia ocorreu no King Theatre no dia 27 de abril de 1720, marcando o início da colaboração entre Handel e uma companhia estável de cantores italianos, incluindo Senesino, o célebre castrato italiano. Marcou também o primeiro encontro público entre o rei Jorge I e o príncipe de Gales após sua reconciliação. Radamisto fez um grande sucesso e teve diversas reprises e revisões até 1728. Em 20 de fevereiro de 1724, Giulio Cesare Inedito subiu ao palco. Nessa produção, Senesino e Cuzzoni interpretaram os papéis de César e Cleópatra. A música escrita por Handel para eles permitiu que exibissem plenamente seus talentos vocais e dramáticos. Essa obra, com sua suntuosa orquestração e riqueza melódica, causou um enorme impacto, tornando-se um dos maiores sucessos do compositor. Vamos assistir a um trechinho dessa maravilha? Na verdade, eu planejava mostrar apenas um exemplo, mas não resisti. Vou apresentar 4. Começaremos com a área Vattacit nascosto, Em português, Vai Silencioso e Escondido, cantada por Giulio Cesare no primeiro ato. Após ser recebido em Alexandria, César expressa, por meio de uma metáfora, que assim como um caçador deve agir com astúcia e prudência diante das intrigas políticas da corte egípcia. O papel de César foi concebido por Handel para um castrato. Hoje, como vimos no vídeo 15, esses papéis são interpretados por contratenores ou mezzosopranos, como vamos assistir no vídeo do nosso exemplo. Essa é uma das áreas mais famosas dessa ópera, um estilo brilhante de área da capo, como expliquei no vídeo 24. Agora vamos ouvir a área da Tempestium Legno Infranto, que em português quer dizer o barco despedaçado pela tempestade, cantada por Cleópatra. É uma área de coloratura espetacular, na qual ela, mesmo em dificuldades, compara a si mesma a um navio partido pela tempestade, que ao final pode ser conduzido por uma estrela, Giulio Cesare. Aqui a interpretação é dada pela soprano Daniele Denise, que nos brinda com a sua habilidade vocal e brilho técnico.
Agora um trechinho da área Vadoro Pupille, em português, Eu vos adoro, belos olhos, do segundo ato. Nessa cena, Cleópatra, disfarçada de Lídia, tenta seduzir César, cantando diante dele e invocando o poder sedutor dos olhos femininos. Nosso último exemplo é o dueto de amor Caro Bella, em português Querido Bella, cantado por Cleópatra e César no final da ópera. Aqui, finalmente, os dois personagens declaram seu amor numa união simbólica. Agora são os novos reis do Egito. A produção que selecionei para este exemplo mostra um César totalmente dominado pelo amor que sente por Cleópatra. Giulio Cesare in Egito foi apresentado várias vezes nos anos seguintes, provando o enorme sucesso da obra junto ao público londrino. Sua popularidade ajudou a consolidar a reputação de Handel como o principal compositor de óperas em Londres. Entre 1720 e 1728, ele compôs para a Royal Academy of Music algumas de suas óperas mais famosas, como Radamisto, Ottone, Giulio Cesare e Admetto. Essas obras demonstram o pleno domínio de Handel sobre a estrutura da ópera séria italiana e sua impressionante capacidade de compor para as vozes mais virtuosas da época. O uso dramático dos recitativos, a riqueza melódica e expressiva das áreas da capo e a orquestração engenhosa fizeram de suas óperas verdadeiras obras-primas do barroco musical. Contudo, a vida de Handel não seria um mar de rosas. A Royal Academy começou a enfrentar desafios cada vez maiores e Handel teria que se reinventar para superá-los. Na primavera de 1725, os diretores da Royal Academy, sempre em busca de novas atrações, decidiram contratar uma segunda soprano para a companhia, Faustina Bordoni. Essa escolha acabaria plantando sementes de uma rivalidade que seria um desastre para a academia. A primeira ópera de Handel com a participação de Faustina foi Alessandro, que estreou no dia 5 de maio de 1726. A história de Alessandro gira em torno de uma disputa amorosa de Alexandre o Grande e duas princesas, Lisaura e Roxana, interpretadas respectivamente por Francesca Cuzzoni e Faustina Bordoni. A engenhosa maneira com que Handel equilibrou a escrita musical
entre Cuzzoni e Bordoni, compondo áreas que valorizavam igualmente as duas, mostra a sua preocupação em amenizar a rivalidade existente entre as duas estrelas da companhia. A temporada seguinte começou tardiamente. Teve apenas uma nova ópera de Handel, Admeto, que foi apresentada em 1727. Esta obra é considerada a melhor das óperas que reuniram Cuzzoni e Bordoni graças ao uso eficaz dos estilos contrastantes das duas cantoras na caracterização dos personagens. Com o passar do tempo, as duas sopranos ficaram cada vez mais hostis uma à outra. Na noite de 6 de julho de 1727, durante uma apresentação da ópera Astianati de Bononcini, na presença da princesa de Gales, as vaias e aplausos das duas torcidas foram tantas que acabaram se tornando em pancadaria, transformando o teatro num pandemônio, onde as duas sopranos, ao invés de pedir calma, também perderam a cabeça e começaram a se xingar e partiram para a agressão física, até serem retiradas do palco. O espetáculo ofendeu profundamente a princesa de Gales e a temporada foi encerrada abruptamente. A temporada seguinte contou com 3 novas óperas de Handel para celebrar a ascensão ao trono do novo rei Jorge II, após a morte de Jorge I em 11 de junho. Entre elas, Siroe, a primeira ópera do compositor, baseada num libreto de Metastasio, o mais influente libretista da ópera séria do século XVIII, como vimos nos vídeos 28 e 29. Siroe estreou em abril de 1728. Naquela época, os diretores e subscritores da Royal Academy, divididos em conflitos internos e cada vez mais irritados, com os constantes pedidos de dinheiro extra para atender às demandas financeiras dos cantores, começaram a se cansar. Além disso, The Beggar's Opera, de John Gay, havia estreado em janeiro de 1728 no Lincoln's Inn Fields Theatre. Era um pastiche que misturava música folclórica, canções populares e áreas de Purcell e Handel, criando uma sátira mordaz à sociedade corrompida da época, à aristocracia e aos excessos da ópera italiana. Com 62 apresentações, tornou-se um verdadeiro fenômeno. O impacto foi evidente. A ópera italiana e suas estrelas mantidas pela aristocracia já não representavam os valores culturais da sociedade inglesa. The Beggar's Opera expôs de forma clara a rejeição crescente ao luxo exagerado e à ostentação da ópera italiana. A Royal Academy of Music chegou ao seu fim em 1728, mas Handel não se deu por vencido e não abandonou a ópera italiana. Buscou novos caminhos para manter viva essa tradição italiana na Inglaterra. Foi assim que surgiu a Segunda Academia, conhecida informalmente como Second Royal Academy. Esse novo projeto, iniciado em 1729, marcou um período de reinvenção e resistência artística na sua carreira. Diferente da primeira academia, que era uma sociedade por ações, tendo aristocratas como investidores, a segunda academia foi uma empreitada mais pessoal. Handel ficou independente como empresário, produtor, compositor e diretor musical. Para realizar suas produções, ainda contava com o apoio financeiro de alguns parceiros, mas a responsabilidade artística e a coordenação geral eram dele. A segunda academia iniciou oficialmente na temporada de 1729, tendo o King's Theatre como a sede principal de suas apresentações. Handel continuou a contratar cantores de renome internacional, incluindo o célebre castrato Senesino e mais tarde nomes como Giovanni Carestini, Anna Maria Strata del Po e Faustina Bordoni, e atingiu seu auge nesta fase a partir de janeiro de 1733, com a estreia da ópera Orlando
no King's Theatre. Esta foi a primeira de suas 3 óperas inspiradas no poema Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Orlando é considerada uma obra-prima do período barroco e uma das óperas mais inovadoras de Handel. Seu enredo mistura elementos de magia, amores não correspondidos, ciúmes, loucura e redenção. A história acompanha Orlando, um guerreiro cristão dividido entre o amor e o dever, que aos poucos mergulha na loucura até encontrar a cura através da magia. Na estreia, o papel de Orlando foi interpretado pelo famoso castrato Senesino, enquanto Angélica ganhou vida na voz da soprano Maria Estrada Del Pó. A ópera se destaca por sua estrutura inovadora, que inclui recitativos ariosos e uma longa e impactante cena de loucura protagonizada por Orlando. Vamos assistir um trechinho dessa cena? Esta é uma das cenas de loucura mais dramáticas e intensas do barroco. Orlando é hoje considerada uma das óperas mais ousadas e mais complexas psicologicamente de Handel. No entanto, na época não fez sucesso. A resistência crescente do público à ópera italiana, somada ao surgimento de alternativas teatrais de língua inglesa, aumentou a concorrência e tornou o mercado londrino mais instável. Ainda em 1733, Handel enfrentou um novo desafio. Um grupo formado por membros da nobreza e da alta burguesia, liderado por Frederico Luís, o príncipe de Gales, começou a conspirar para enfraquecer a sua posição como principal provedor da ópera italiana em Londres. Embora as razões exatas não sejam totalmente claras, é provável que existisse ressentimentos pessoais e rivalidades com o compositor. A posição de Handel como líder absoluto de suas produções, sem se submeter ao controle de um corpo de diretores aristocráticos, incomodava aqueles que queriam ter maior influência na gestão da ópera no país e que viam os músicos apenas como meros servidores. Além disso, a associação de Handel a um governo cada vez mais visto como corrupto acabou transformando-o num alvo conveniente para os opositores do rei. O príncipe de Gales, apontado por muitos como futuro rei patriota, contava com o apoio dessas facções dissidentes. Como resultado, em 9 de junho de 1733, foi fundada uma companhia rival à companhia de Handel, a Opera of the Nobility, ou em português, a Ópera da Nobreza. Sob a direção do compositor italiano Nicola Porpora, a nova companhia conseguiu atrair grande parte do elenco de Handel, incluindo a sua maior estrela, o castrato Senesino. A rivalidade com a Opera of Nobility rapidamente se transformou numa guerra cultural, com ambas as companhias disputando os mesmos cantores e libretistas. Frequentemente produziam obras paralelas ou até mesmo encenavam óperas
com o mesmo título e mesmos personagens, competindo diretamente pela atenção do público. A contratação de Farinelli, o mais famoso castrato da época, pela companhia rival, foi um golpe duro para Handel, que acabou vendo grande parte do seu público aristocrático migrar para os espetáculos concorrentes. Apesar dessa concorrência acirrada, Handel resistiu com energia criativa. Compôs obras marcantes como Ariodante e Altina, que figuram entre as suas maiores conquistas dramáticas. Ambas foram encenadas no recém-criado teatro no Covent Garden, para onde Handel se transferiu após perder o controle do The King's Theatre para a companhia rival. No Covent Garden, o compositor pôde explorar novos recursos cênicos, incluindo balés e coros mais elaborados, o que aumentou o apelo de suas produções. Altina estreou em abril de 1735. Handel incorporou balés à encenação graças à colaboração da bailarina e coreógrafa Marie Salé, que havia sido contratada pelo Covent Garden. Altina é uma das 3 óperas de Handel com elementos mágicos e, como Ariodante e Orlando, foi inspirada no poema Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Sua trama gira em torno da feiticeira Alcina, que vive numa ilha encantada, onde seduz cavaleiros e depois os transforma em pedras ou animais. O herói Ruggiero, enfeitiçado por Alcina, apaixona-se por ela e esquece seu passado. Sua noiva Bradamante, disfarçada de homem, chega à ilha para resgatá-lo. Com a ajuda do sábio Melisso, Ruggiero recupera a memória e a razão. Alcina, que desta vez está realmente apaixonada, tenta impedir sua partida, mas não consegue. Ao perder o amor de Ruggiero, a feiticeira também perde seus poderes mágicos. A ilha se desfaz, os encantados são libertados e Ruggiero reencontra sua noiva Bradamante. Vamos assistir um trechinho da área A Mio Cor Schernito Sei, em português, A Meu Coração Foste Escarnecido, cantada por Alcina no 2º ato, quando descobre a fuga de Ruggiero. É um momento de intensa carga emocional em que se misturam desespero, raiva e dor, tudo sublinhado por uma orquestração profundamente evocativa. Essa área é um exemplo magnífico de como Handel combina primorosamente emoção, estrutura musical e drama. Altina foi redescoberta no século XX e desde então é parte fundamental no repertório barroco apreciado atualmente. No entanto, apesar das suas excelentes obras, 2 anos depois, em 1737, a trajetória de Handel chegaria a um ponto de inflexão. Exausto pelas disputas empresariais e debilitado por problemas de saúde, o compositor foi forçado a interromper suas atividades. Em junho de 1737, a situação financeira, não só da Segunda Academia, mas também da companhia rival, Opera of Nobility, piorou de tal forma que ambas se tornaram inviáveis.
Para Handel, a pressão foi insuportável. Esgotado e doente, sofreu um colapso físico e nervoso que deixou seu braço direito paralisado. Muitos acreditaram que sua carreira havia chegado ao fim, mas o destino tinha outros planos. Após 6 semanas de tratamento em um spa de águas termais na Alemanha, Handel se recuperou. Voltou a Londres em outubro com um novo fôlego e um novo olhar sobre a sua própria arte. Depois de décadas dedicadas à produção de óperas italianas, Handel percebeu que este gênero não despertava mais o mesmo interesse no público londrino. Era necessário se reinventar, e ele tinha experiência para isso. Afinal, após anos atuando como empresário e compositor junto ao público inglês, sabia muito bem o que as pessoas queriam. Foi assim que começou a investir cada vez mais no oratório, uma forma musical em inglês mais acessível, com textos religiosos e morais que ressoavam profundamente com os valores britânicos. Além disso, o oratório não era um território novo para ele. Em 1732 e 1733, já havia experimentado esse novo formato com Esther, Deborah e Atalha. Agora os oratórios se tornariam o foco central de sua produção. Mas afinal, o que é um oratório? Oratório é uma obra musical extensa, dividida em várias partes, geralmente chamadas atos ou sessões. Inclui recitativos, árias, coros e, às vezes, duetos ou outros conjuntos vocais. A grande diferença para a ópera é que no oratório não há encenação. Consequentemente, nada de figurinos, nada de cenários, nem atuação dramática. Tudo acontece em forma de concerto, com os solistas e coro praticamente estáticos. Enquanto isso, a orquestra dá vida narrativa com importância semelhante à da ópera. O conteúdo de um oratório costuma ser religioso ou bíblico, mas também pode abordar temas históricos e morais. O libreto pode ser escrito em inglês, latim, italiano, alemão ou outra língua, dependendo do contexto cultural. O coro tem um papel fundamental. Ele assume funções dramáticas, morais, emocionais, ora comentando a história, ora representando grupos como, por exemplo, o povo, anjos e soldados. Para Handel, o modelo do oratório trazia inúmeras vantagens. Era muito mais econômico, pois dispensava cenários, figurinos e os caríssimos cantores italianos. Ou seja, era bem mais simples de se organizar. Do ponto de vista artístico, também oferecia uma enorme liberdade para o compositor, que podia fugir da estrutura rígida das óperas italianas com suas áreas da capo e explorar coros grandiosos com narrativas contínuas e melodias mais próximas do coração britânico. A mudança do idioma também teve um papel decisivo. As pessoas podiam compreender diretamente os textos e se envolver profundamente com as mensagens morais e espirituais da obra. Embora Handel tenha escrito algumas óperas até o início da década de 1740, a partir de então, os oratórios passaram a assumir o protagonismo de sua produção. O compositor passou a apresentar com frequência obras no Covent Garden e em outros teatros que permitiam execução sem encenação. Essas apresentações obtiveram um grande sucesso de bilheteria. Com o tempo, ele chegou a organizar temporadas inteiras só com oratórios, muitas vezes com fins beneficentes. Essa transição refletiu também mudanças espirituais e pessoais do compositor. De origem luterana e profundamente religioso, Handel encontrou no oratório uma forma de expressar sua fé e tocar o coração do público
com mensagens de esperança, redenção e justiça. Foi um período de produtividade impressionante, acompanhado por uma crescente aceitação do público. Em 1742, durante sua estadia de 9 meses em Dublin, onde esteve a convite da nobreza, Handel estreou em um concerto beneficente o oratório que se tornaria a sua obra mais célebre, O Messias. Com libreto de Charles James, baseado em passagens bíblicas, O Messias é dividido em 3 partes que narram a vida, a morte, ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. A primeira parte aborda as profecias e o nascimento de Cristo. Separei um trechinho para ouvirmos de For unto us a child is born, em português, pois para nós nasceu um menino. Nele, um coro vibrante interpreta o capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías, celebrando o nascimento do Salvador. A segunda parte retrata a traição, o sofrimento, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos ouvir um trechinho do célebre Aleluia, no qual um coro grandioso, inspirado no livro do Apocalipse, proclama Cristo como o Rei dos Reis. A terceira parte contempla a ressurreição dos mortos e a promessa de vida eterna. Como exemplo, selecionei Worthy is the Lamb, em português, Digno é o Cordeiro, um coro final exuberante, seguido de fuga e um amém grandioso. O link para ouvir os exemplos estará aqui embaixo para você. O Messias foi composto em apenas 24 dias, um feito que até hoje impressiona. A obra combina a dramaticidade da ópera italiana com a solenidade do coro inglês. Com ele, nasceram tradições que perduram até hoje, como o público se levantar durante o coro Aleluia. Conta-se que na primeira apresentação em Londres, o rei Jorge II ficou de pé neste momento. Naturalmente, toda a plateia o acompanhou em respeito ao protocolo da corte e assim teria surgido esse costume. Embora a estreia em Londres, um ano depois da de Dublin, tenha sido discreta, o Messias acabou se tornando
um verdadeiro símbolo da música clássica inglesa e um clássico absoluto da música ocidental. A transição do compositor da ópera para o oratório não foi apenas uma resposta pragmática às dificuldades enfrentadas pelo gênero operístico em Londres. Foi também uma evolução artística que ampliou e solidificou o legado de Handel. Combinando grandeza musical, profundidade espiritual e acessibilidade, os oratórios se tornaram a base da reputação duradoura de Handel no mundo da língua inglesa. Georg Friedrich Handel faleceu em Londres no dia 14 de abril de 1759, com 74 anos. Em seus últimos anos de vida, enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo a perda progressiva da visão. Mesmo assim, manteve-se ativo por muito tempo, revisando composições e supervisionando a execução de seus oratórios, especialmente o Messias. Segundo relatos da época, Handel expressou o desejo de morrer no mesmo dia de uma apresentação do seu Messias e, de fato, faleceu poucos dias após uma apresentação da obra. Sua morte foi serena e ele foi sepultado com honras incomuns para um músico, coroando uma vida inteiramente dedicada à música e à arte. Seu funeral ocorreu no dia 20 de abril de 1759, na Abadia de Westminster, um dos locais mais prestigiados de Londres, geralmente reservado a personalidades de grande importância nacional. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas tenham comparecido à cerimônia, um número que mostra o profundo respeito e a imensa admiração que Handel conquistou entre os britânicos. No local de seu túmulo foi erguida uma estátua em que ele aparece sentado, segurando a partitura do Messias. Ao lado lê-se a inscrição I know that my Redeemer liveth, que em português quer dizer eu sei que o meu Redentor vive. Uma citação do livro de Jó e também o verso inicial que abre a terceira parte do Messias. É uma homenagem perfeita para um compositor que soube reunir genialidade musical, profundidade espiritual e uma profunda conexão com seu público. Com Handel, encerro a nossa viagem pela Inglaterra.